Boa noite. Iniciar um novo programa Pensar Política, hoje para debater a polémica legislação que recentemente saída sobre a avaliação dos alunos, o novo processo de avaliação dos alunos. Tenho comigo o Jorge Ascensão, um especialista na matéria, responsável pela Federação da Associação de Pais e alguém que já esteve neste programa a falar sobre educação e que demonstrou de facto ser um expert na área. E por isso mesmo o meu convidado para esta noite. Jorge Ascensão, as críticas mais efusivas que se têm sentido a este novo processo têm mais a ver com uma questão de forma e não a questão de conteúdo. E o novo sistema também tem sido criticado por trazer mais facilitismo e portanto, menos rigor. Ou podemos falar que poderá ser um novo processo que pode responsabilizar o sistema educativo para este novo modelo de avaliação. Bom, boa noite a todos os ouvintes e obrigado pelo convite. A primeira crítica a esta alteração, de facto, é aquilo que nós consideramos uma precipitação, porque se está a introduzir a meio de um ano letivo algo que tem impacto naquilo que é a vida das famílias e das crianças. E temos ouvido as crianças nas escolas, desde o primeiro ciclo, uns angustiados que não contavam ter qualquer avaliação e este ano já vão ter. Estamos a falar dos 5º anos, dos 7º, 8º, segundos, e aqueles que já estariam de alguma forma preparados para o ter, de repente não o têm e ficam um bocadinho até perdidos, mas afinal eu vou passar, não vou passar, como é que isto vai acontecer? Portanto, parecer-nos-ia que de facto era necessário repensar o modelo de avaliação que existia, que era um modelo muito centrado na punição e na seleção. Sempre defendemos que a avaliação tem que ser um instrumento de melhoria, portanto, algo que ajuda, que orienta e, portanto, que apoia quer as crianças e os jovens e as suas famílias, quer as escolas, a melhorarem processos, para, de facto, melhorar a qualidade das aprendizagens. E deveríamos pensar, ponderar e no próximo ano letivo, atempadamente, portanto, já este ano, com uma decisão deste ano, mas com tempo, tomar estas decisões para o ano que vem. Relativamente àquilo que é o facilitismo, eu julgo que o facilitismo é, de facto, se não conseguimos fazer aprender, retemos. Isso é que é facilitismo, era o que existia. Portanto, o problema ficava exclusivamente à responsabilidade de uma criança e do jovem e da família, portanto, não havia regra geral, obviamente que há honrosas exceções, mas regra geral não havia um modelo, um processo que se centrasse depois na melhoria dessas aprendizagens, na recuperação das aprendizagens que, porventura, os jovens não conseguissem. E, portanto, aquilo que nós pensamos, e creio que a maioria das pessoas estão de acordo, e que está, inclusivamente, no parecer do Conselho Nacional de Educação, é que, de facto, era necessário mudar alguma coisa, no sentido da avaliação ser uma responsabilidade de todos, das escolas e das famílias, para apoiarmos as crianças e os jovens a aprenderem, e a aprenderem o melhor que conseguiam ou conseguem das suas capacidades, e isso era necessário repensar, mas temos que ponderar, temos que arranjar uma plataforma de entendimento, porque se estivermos atentos e observarmos desde a Lei de Base de 86, quase que todos os anos, depois comecei em 89, depois em 90, 91, 2000, por aí fora, todos os anos, até 2015, houve leis de alteração dos currículos e de avaliação. Isto não é possível. Esse tem sido o grande problema da educação. Esse tem sido o grande problema da educação. Andamos constantemente a mudar, sem ponderar, sem avaliar bem o que está a acontecer e, sobretudo, sem haver uma base de entendimento de toda uma comunidade política, nomeadamente com a representação parlamentar, famílias, representantes dos professores, portanto, todos pudessem arranjar uma base de entendimento para podermos ter uma estratégia de médio e longo prazo para a educação. E a avaliação, obviamente, que é importante,
Não podemos cair, e eu espero que não se caia, temos falado muito nisso, espero que não se caia, nem as escolas, nem as famílias, na ideia de que agora não conta para a nota, não vale a pena ligar à avaliação. Se assim for, se houver essa tentação, essa tendência de alguma negligência sobre a avaliação, então seria preferível ter uma avaliação tipo o exame, se o nome for importante, para nós não é, mas se o nome fosse importante, seria preferível. É necessário olhar com muita atenção aquilo que vier a ser, não o resultado em si, mas a informação que vem desta avaliação e que vai ser disponibilizada às famílias, às escolas, para podermos tirar conclusão do que é preciso melhorar. Porque temos que apostar, de facto, na capacitação e no desenvolvimento do conhecimento de todas as crianças e de todos os jovens, à medida daquilo que são as suas capacidades, e isso é que é importante, ter no terreno, nas escolas, modelos que permitam adequar de acordo com as capacidades de cada um e portanto, eu costumo dizer que não é uma questão de alteração da lei que vai trazer mais facilidade ou menos, é aquilo que fazemos no terreno e o que fazemos com as conclusões que tiramos da avaliação ou o que viemos a fazer, é que, em alguns casos, poderá constituir facilitismo, noutros, eu acredito que não. Acho que as famílias e as escolas vão cuidar com atenção aquilo que vierem a ser os resultados para poderem melhorar, quer os processos de ensino, quer os processos de aprendizagem, porque todos querem, creio eu, ser o melhor que for possível. Uma das... Eu não sei se esta conclusão que eu tirei está correta ou não. Eu gostaria de a sentir criticada, de a sentir avaliada. Uma das coisas que eu senti que este processo poderia trazer era conjuntamente um processo de aferição da própria escola, do próprio agrupamento escolar. E que isso também seria influenciável para o conjunto de avaliação do próprio sistema e dos próprios alunos, porque uma coisa é ter os alunos que têm toda a facilidade do mundo, porque têm paizinhos com disponibilidade financeira ou para as explicações, ou para os colégios ditos de referência, e outra coisa é ter escolas em ambientes relativamente hostis à educação, onde o processo de transmissão de conhecimentos é mais dificultado, e, portanto, o que este novo modelo poderia trazer, e essa é a minha interpretação, não sei se estarei correto, era aferir cada escola, entre aspas, da sua valia, para também ela própria ser sujeita a uma alteração futura relativamente ao processo de avaliação e desenvolvimento do seu processo educativo. Estarei correto? Na minha opinião, sim. Não estaria mais de acordo. Eu acho que o facto de chamar a aferição exame é o menos importante. Nestas provas de aferição, de facto, não pode ficar só na responsabilidade da família, da criança ou do aluno, aquilo que eventualmente seja considerado um insucesso. A própria escola tem que se sentir avaliada, de facto, por estes resultados. E esta aferição pode ser um instrumento que vai fazer à escola perceber, no seu conjunto ou até por grupos, porque está dividida por turmas, etc., e até por estabelecimentos escolares, vai permitir à escola perceber, de facto, se está no caminho certo ou não. Isto leva-nos aqui a outras questões e daí nós entendemos, quando falamos de avaliação, de alterações curriculares, devíamos, de facto, olhar todas estas alterações e o Ministério disse que não queria fazer reforma, mas era preciso fazer uma reforma que fosse coerente, que tivesse, de facto, princípio, meio e fim, porque quando falamos de avaliação e da avaliação da escola, estamos a falar de currículo, estamos a falar de autonomia, estamos a falar de um conjunto de instrumentos que as escolas precisam para depois, de facto, nós podermos avaliar e sacar aquilo que possam ser responsabilidades da própria escola. E, portanto, acho que isto é o reforço da própria autonomia da escola. Exatamente. Ela sentir que o seu próprio processo de formação pode estar avaliado. Exatamente. Com as condições até envolventes. Exatamente. E portanto, ela própria poder ser também um fator de congregação de esforços no sentido de melhorar aquilo que a escola oferece. Exatamente. Porque há outra questão que para mim eu tenho...
não tenho estado assim muito atento, embora o meu filho tenha acabado o curso há 2 anos, portanto, mas não fui assim um acompanhante muito forte do sistema de educação. Mas o que eu senti é que as escolas, porque os pais integraram mais o sistema também no seu todo, as escolas foram-se divorciando um bocadinho do processo. Esse foi um bocado o sentimento que eu tenho. Essa é uma realidade que se sente. Do processo? Do processo educativo. Acho sim. que as escolas que tinham que eram, digamos, a alma mater do sistema, parece que transferiram essa alma mater para outras entidades, nomeadamente para as associações de pais, que passaram a ter um peso enorme no sistema. E as escolas parece que relaxaram, quiseram que isso acontecesse. E acho que isto pode trazer um bocadinho mais autonomia à escola e pôr a escola no centro do processo. Do processo. Eu creio que é uma evolução da sociedade. Aquilo que está a dizer é importante, aliás, é muito importante e que temos debatido do papel que a escola deve ter hoje em dia. De facto, no nosso tempo, há uns, talvez, mais 10 anos atrás, 20, a escola tinha uma importância suprema no conhecimento, porque era o único meio, o instrumento que a sociedade, portanto as crianças, os jovens, as famílias tinham de acesso ao conhecimento. Era através do livro, que muitas vezes nos chegava pela escola, era através do conhecimento dos mestres, dos professores, que passavam o conhecimento que tinham da sua experiência. Hoje em dia, os jovens e as crianças chegam à escola com uma panóplia de informação, com uma série de informação que a escola tem que ajudar a transformar em conhecimento. Ou seja, há aqui uma necessidade enorme de repensarmos também a formação docente, de repensarmos a metodologia de ensino. Se fará sentido continuarmos a ter escolas com salas muito bem estruturadas fisicamente, com cadeiras enfileiradas umas atrás das outras. Quer dizer, há todo um processo que eu espero que estes modelos de avaliação sejam pensados, de facto, para melhorar também o processo de ensino e permitirmos às crianças e aos jovens potenciarem aquilo que são as suas capacidades. Não só os que têm dificuldades, como os que estão excelentes, que muitas vezes estão na escola e não se potencia a sua capacidade de excelência. E, portanto, há todo aqui um âmbito, todo um universo de necessária concentração e atenção. E por isso nós consideramos um bocado precipitado estar aqui a mudar apenas instrumentos avaliativos, se é exame, se é aflição. Não, isto engloba um conjunto de questões que é necessário avaliar, pensar e refletir para que a avaliação de facto seja uma avaliação consistente e seja uma avaliação no sentido, como eu dizia no início, de melhorar a qualidade da educação. Portanto, temos aqui, quer dizer, falava de autonomia, porque a escola, se vai estar sob avaliação, deve ter a possibilidade de apresentar um plano e um projeto educativo e dizer que recursos é que precisa. E, portanto, tem que ter autonomia para isso, mediante, obviamente, os limites que tiverem que ser colocados a nível de metas ou de objetivos que haja para uma estratégia de educação nacional. Mas não podemos, nesta questão da educação, estar a pensar que a avaliação se faz no momento em que se faz uma prova qualquer de conhecimentos, porque ela está, obviamente, influenciada por todo um conjunto de trabalho diário que tem uma necessidade de recursos e de meios que a escola precisa e que muitas vezes, ou quase sempre, no atual sistema, nem sequer tem autonomia para decidir o que é melhor para o trabalho que tem. Porque é diferente, como disse, uma escola que tem um território onde a sociedade está mais desligada, é até um bocadinho hostil com aquilo que é o sistema escolar e o sistema educativo, e nós temos que arranjar, se queremos e acreditamos que a educação é para todos e que deve ser uma oportunidade para todas as crianças, temos que arranjar, de facto, modelos que sejam apelativos, que estimulem o gosto por aprender dessas crianças e desses jovens. Portanto, não podemos ter o mesmo modelo, como existe hoje, para todas as escolas a nível nacional, porque Bragança é diferente do Algarve, é diferente do Porto, de Lisboa, é diferente do Alentejo, e, portanto, cada comunidade tem que encontrar o melhor modelo. O que nós esperamos é que a avaliação vá neste sentido, seja ela de aferição,
ou de outro tipo qualquer. O que interessa é que a avaliação consiga diagnosticar as fragilidades e, ao mesmo tempo, nós vamos aguardar para ver como é que vai o processo desenvolver-se, porque quando fizer a avaliação não basta dizer está mal. Tem que se dizer, ok, aqui falhou, o que sugerimos e o que entendemos ser necessário para melhorar é isto. Bom, Isto é que é uma boa avaliação. A avaliação contínua do próprio sistema, não é? Isso é a avaliação contínua que a pessoa vai fazer, mas aqui estamos a falar, e nós entendemos que é necessária, uma avaliação independente. O atual organismo será o IAV, uma avaliação que é independente, que está fora da escola, é uma visão exterior, externa, é como se fosse uma auditoria que olha para dentro e diz: nós entendemos que isto aqui não está muito bem e o que sugerimos para melhorar são este tipo de medidas. Porque muitas vezes a escola, como trabalha essencialmente com professores, o que se entende é que para melhorar são mais horas de aulas de apoio, são mais horas de aulas disto. Às vezes é mais do que está... Que é? Às vezes há cargas enormes. Cargas enormes. Quer dizer, se não está a resultar, provavelmente se calhar não é de mais carga letiva que se está a precisar, mas de menos. Precisamos é de outra forma de fazer chegar o conhecimento às crianças. E é isso que eu julgo que é positivo, que alguém de fora possa, de alguma forma, sugerir e ajudar a encontrar as soluções mais adequadas. Tenho algum receio, sinceramente, por aquilo que tenho ouvido depois desta alteração, desta medida, tenho algum receio do que possa vir a acontecer. Ainda ontem havia um diretor dizer que se não houver uma preocupação efetiva por esta avaliação, quer da parte da escola, quer da parte das famílias, acharem que não contar para a nota não vale nada, que poderíamos chegar ao 8º ano e não aparecer nenhum jovem a fazer a prova. Não conta, é no fim do ano, já está avaliado, já passou ou não passou, e portanto nem sequer chega a fazer. Mas isso é da responsabilidade da própria escola, não é? Saber fazer notar e fazer sentir. Exatamente, a escola tem que... Há um acompanhamento diário sobre a evolução Exatamente. e sobre o processo educativo. Não, eu creio que isso não vai acontecer, não pode acontecer. Da minha parte, farei com que as famílias estejam atentas, analisem a informação e procurem, em colaboração com a escola, de facto, corrigir aquilo que tiver que ser corrigido de acordo com a informação que obtiverem. E que olhem para esta avaliação, esta e qualquer uma, sempre com muito interesse e muito empenho, no sentido de poderem ajudar os seus filhos a serem melhores. E eu acho que isso que era importante. E até poder refletir sobre a forma como estamos a transmitir aos nossos conhecimentos. Exatamente. Portanto, isso, acho que nós devemos sempre estar a par dessas questões. Porque eu tive aqui há tempos atrás um convidado, disse uma coisa que eu retive muito, que eu acho muito importante, porque raramente temos discutido o papel do professor na escola. Temos discutido as questões profissionais do professor, Sim. Temos discutido a questão do sistema educativo, mas a importância do professor é que não temos discutido com alguma profundidade e eu não serei a pessoa mais adequada para o fazer, até porque nem tenho habilitações nem competências para tal. E ele dizia uma coisa que era relevante, que eu entendo. Quer tecnologia, quer outras, e portanto é preciso despertar-lhes o interesse dentro da escola. E há dias falavam numa situação interessante. Nós temos nas escolas, por norma, a regra é o telemóvel fica à porta, para não distrair. Hoje os telemóveis, smartphones, nem todos os alunos têm, davam claro que isto pode. Lá está a diferenciação do próprio... Exatamente. Mas é um exemplo como qualquer, e cada escola, cada professor teria que avaliar a forma de trabalhar. Mas houve professores que já o fazem. Deixa-me só fazer um parênteses. É a velha questão de, antigamente, a máquina de calcular. Exatamente. Quando havia alunos que tinham máquina de calcular, iam para a escola com a máquina de calcular. E não tinham. Portanto, uns tinham que fazer a conta de multiplicar pela cabeça e outros tinham que fazer pela máquina. E houve muita resistência na altura a que se introduzisse a máquina de calcular, mas depois vingou a hipótese da máquina de calcular. Aquilo quer dizer, provavelmente, enquadra-se neste sistema, não é? Aliás, alterou-se a metodologia de trabalho no ensino da matemática com a introdução da máquina de calcular. Para o bem e para o mal... E perdeu-se valor. Para o bem e para o mal, eu acho que ainda devemos estimular, pelo menos nos primeiros anos, o cálculo mental e o cálculo manual.
Mas depois há a necessidade, porque as equações matemáticas começam a complicar, o conhecimento a esse nível desenvolveu-se e, portanto, há a necessidade de instrumentos tecnológicos. O telemóvel, há professores que o utilizam como um instrumento de estímulo para a aprendizagem. Utilizando ainda... Agora, é preciso, obviamente, e aí, se calhar, o próprio jovem começa a perceber a disciplina e as regras que tem que cumprir, porque utiliza aquilo para consultar a internet, desde que o professor diga que sim ou que não, mas depois também sabe que ele de lado, porque já não é o momento de utilizar. É como a máquina, como dizia, etc. Portanto, isto para dizer que, de facto, o papel do professor é importantíssimo, quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém, tenho dito isto muitas vezes. Nós entregamos os nossos filhos numa instituição, escola, vamos tranquilamente trabalhar, ou para o que tivermos que fazer, e são os nossos filhos que estão entregues a alguém. E, portanto, não passa pela cabeça de ninguém que não confiamos na qualidade e no trabalho que a escola tem. Agora, também sabemos que os nossos filhos, eu tenho 3, uns têm mais, outros têm menos, mas os nossos filhos são todos diferentes. E, portanto, a escola tem, de facto, aqui uma complexidade de trabalho, que não é fácil, porque tem lá milhares de alunos, todos diferentes. E é esta evolução na formação docente, na formação dos próprios assistentes operacionais e de todos os técnicos que estão na escola, que é necessário evoluir, portanto, na componente emocional e da inteligência emocional, etc., que é necessário evoluir. Eu acho que o professor hoje já não pode preparar no início da sua carreira uma aula, como ele chama, e depois aquilo com pequenos ajustes será sempre a mesma coisa. Não. Hoje, uma aula bem dada é uma aula que só sabemos o que vai acontecer quando ela começar. E, portanto, isto não é fácil. Não é nada fácil de fazer e, portanto, tem que haver, digamos, uma vocação muito especial e acreditarmos que é preciso dar às escolas meios, dar às escolas a possibilidade de os próprios professores poderem comungar os projetos que estão a trabalhar e terem também as condições emocionais e psicológicas e físicas para poderem desenvolver um trabalho, como disse, não é igual de uma sala para a outra e, portanto, tem aqui uma complexidade enorme. Mas é uma outra aposta que é necessário fazer. Estamos a falar de avaliação, pois bem, não faz sentido andar a fazer alterações em avaliação se não pensarmos em currículos, por exemplo, a possibilidade de flexibilizar currículos, para que os professores possam eles próprios poder fazer as suas orientações de acordo com essa flexibilização e trabalhar, por exemplo, também a formação inicial e contínua dos docentes, para que eles possam também evoluir de acordo com aquilo que são as novas populações que desaparecem diariamente nas escolas. Jorge, falou aí numa questão que é a falta de meios e é comum, aliás os sindicatos falam isso taticamente, sobre a falta de meios nas escolas. Há sim tanta falta de meios nas escolas, quer dizer, é comum, a falta de auxiliares de educação, porque as colocações são difíceis, não sei o quê, há falta e digamos que há uma certa contenção e onde se foi cortar foi na admissão de professores. Na admissão de professores não, foi na admissão do pessoal auxiliar. Há sim tanta falta de meios nas escolas. Mas será uma desculpa também que os sindicatos, que as próprias escolas querem justificar ou querem dizer para justificar algum insucesso? Nem tudo o que não corre bem nas escolas é por falta de meios. Há situações aqui ou lá em que seria necessário ajustar meios, mas há bem pouco tempo, escolas até 40 crianças não tinham qualquer assistente operacional, não faz sentido, não ter um assistente operacional até 40 crianças. Agora, acredito que há muitas situações que é uma questão de gestão, de saber gerir. Por vezes também estamos ainda agarrados a um passado, a uma forma de estar, que não permite hoje também uma certa flexibilidade na gestão. Não é tudo só falta de meios. E, aliás, nós, pais, famílias, quando falamos em falta de meios, falo mais nas equipas multidisciplinares e propriamente às vezes faltam docentes. Porque, como lhe disse há bocado, muitas vezes a solução não é mais a atividade leitiva. E eu, que sou um defensor de uma escola a tempo inteiro, uma escola de setembro a julho, não defendo da atividade leitiva de setembro a julho.
Eu Claro, defendo uma educação heterogénea, multidisciplinar, onde de facto a escola seja uma instituição complementar da família e que ajuda ao desenvolvimento social das crianças e dos jovens. E para isso nós precisamos de artes, de desporto, de música, que é uma arte, de expressões plásticas, expressões artísticas. Nós precisamos disto dentro da escola. Combatemos sempre a retirada disto pelo anterior governo e esperamos que este governo possa vir a fazer este e que de futuro haja de facto um entendimento, como dizia há bocado, das várias forças políticas para que haja uma estratégia nacional para a educação. E as expressões hoje são muito necessárias até para a aquisição do conhecimento. Há muitas crianças que aprendem muito bem através do instrumento musical, que aprendem bem através da educação física. Porquê que não é de aprender as formas geométricas na educação física? Claro. Porquê que não é de aprender um conjunto de reações químicas nas artes, nas expressões plásticas? Quer dizer, agora a escola não pode ter também uma estrutura de segregação disciplinar. Hoje estamos a aprender química, depois estou a aprender desporto, depois estou a aprender matemática. É preciso depois que a própria escola possa trabalhar isto de uma forma mais coordenada. Se eu quero, com a educação física, ensinar matemática, não posso ter isto completamente segregado em termos de tempos disciplinares. Portanto, e eu acho que nós temos que começar a pensar seriamente, quando se pensa em alterações na educação, é preferível apontar essas alterações para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, o tempo que for preciso, mas ter uma estratégia nacional de médio e longo prazo para que as nossas gerações futuras, de facto, possam ser, temos vindo a evoluir, estamos melhor, não vou dizer que não, mas provavelmente não estamos como poderíamos estar, porque estas alterações são, como dizia no início, são de zigue-zague. Nós, se formos ver desde 86, põe exames, tira exames, faz no início, depois faz no fim, agora tem o currículo com mais aulas, depois já tem com menos. Portanto, andamos, de facto, a zigue-zaguear, sem ter uma estratégia bem definida, ou pelo menos que nos pareça estar bem definida, e que depende muito, não só do Governo, como do Ministro que temos no Ministério. Acho que isso não é bom para as crianças. Felizmente, a maior parte das famílias consegue apoiar, orientar os seus filhos, e por isso nós temos excelentes quadros, excelentes pessoas em termos de conhecimento que dão cartas a nível internacional, porque há, de facto, este apoio que a comunidade vai conseguindo fazer e orientar e proporcionar esta oportunidade. Mas a escola, que deve ser um instrumento de minimização das desigualdades, que deve ser um instrumento que constrói a equidade de oportunidades, não tem sido. E essa é uma verdade. Aqueles que não têm a felicidade de ter uma retaguarda fora da escola, aqueles que não podem, fora da escola, complementar com outras áreas do saber aquilo que é o desenvolvimento das crianças e dos jovens, muitas vezes acabam por se perder e às vezes perdem-se excelentes talentos. Eu costumo às vezes falar, e toda a gente entenderá o que eu quero dizer, o que seria do Cristiano Ronaldo se a escola do Sporting não tivesse pegado nele. Não era na escola pública que ele chegaria onde chegou. E Cristiano Ronaldo nós devemos ter centenas ou milhares pelo país fora. Eu, por acaso, uma das críticas que o atual Ministro faz ao Ministro anterior foi de centrar demasiado o ensino em 2 disciplinas, matemática e português. É verdade. Esquecendo todas as outras disciplinas que fazem falta à própria evolução da humanidade. Até para aprender matemática e português. Até para aprender português e matemática. Aliás, como disse bem, quer dizer, há muita forma de se aprender matemática e português através de outras disciplinas que não a matemática e português. De facto, quer dizer, parece-me que faz todo o sentido que essas artes, aquilo que acabou de dizer, sejam também elas próprias integradas no sistema educativo para que a educação seja integral. Porque aquilo que se diz, e é uma frase muito dita, o corpo são e mente sã, não é? Ou mente sã e corpo são, assim, coisa desse género, porque é tudo, nós temos que ver o homem como um conjunto, não é uma parte. E parece que o anterior governo via o ensino educativo como uma parte e não como um todo, como algo que traz ao país evolução. Parece-me que esquecem esta parte que o ensino comporta, que é de trazer know-how, de trazer formas de evoluir, porque o grande problema de Portugal é esse, é que não tem massa crítica que o faça crescer. Portanto, e isso
E isso vê-se no ensino que vamos ministrando. Ou acha que não? Não, acho que sim. Aliás, eu acho que o anterior governo pecou um pouco por aí. Ou seja, o facto de se apostar muito, o estreitamento curricular, como chamamos, na matemática e no português, é de quem acredita que a educação, o conhecimento não é para todos. E de facto nós temos todos diferentes capacidades e somos capazes de atingir diferentes competências, obviamente, mas temos que dar essa oportunidade a todos. E portanto não podemos fazer o estreitamento curricular sob pena de estarmos de facto a segregar aqueles que, não sendo bons a matemática ou português, podem ser excelentes filósofos, psicólogos, ou outra coisa qualquer, jogadores de bola, outra coisa qualquer, artistas, imensas coisas. E que até conseguem construir a felicidade com isso, e isso é que é o importante. E, portanto, de facto, estreitar o currículo é, no fundo, fazer uma segregação. E que se notou, depois, com um objetivo que eu também tenho, não concordo, mesmo as autarquias que vão fazer algum trabalho de qualidade nessa área, mas que, apesar de tudo, não parece que deva ser esse o objetivo, que é termos 50% ou 60% de jovens no ensino profissional. Não. O ensino profissional há de ser uma opção de qualidade para aqueles que de facto se sentem mais habilitados para seguir esse caminho. Mas o objetivo não pode ser empurrá-los para lá. Portanto, o objetivo é que cada um consiga descobrir o caminho certo para si. E essa é a função da escola. Se forem 60% no ensino profissional, não interessa. Agora, temos que ter de facto opções em que o jovem diga: é isto que eu quero fazer, é para aqui que eu quero seguir. Por isso eu falei na flexibilização curricular. Porque nós temos jovens que, por causa da matemática ou por causa da história, não seguem um determinado percurso de vida. Mas provavelmente, se não fosse obrigatório, ou ter um curso formatado, que eu quero ir para a direita, tenho que ter história, tenho que ter psicologia, tenho que ter filosofia, tenho que ter não sei o quê. E quero ir para a engenharia, tenho que ter matemática, fisicoquímica, etc. Mas porquê que eu não hei de ser um engenheiro mecânico, em que sou bom a física, mas a química, se calhar, não me interessa tanto, e portanto eu faço aqui uma composição de uma flexibilidade curricular que me permite seguir um percurso sem eu ser obrigado também a aprofundar conhecimentos que não me dizem muito. E, portanto, acho que é isto não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é este o caminho que nós temos que ser capazes de proporcionar às gerações vindouras, que é, e daí a avaliação ser importante. Avaliar não para reter, não para segregar, mas para orientar e dizer: eu parece-me que as tuas habilidades, que o teu talento é mais neste sentido. Qualquer um de nós, quando vai ao médico doente, não vai lá para o médico matar. Vai lá para que o médico apoie, oriente e diga o que é que tem que ser feito para ele conseguir os seus objetivos, que normalmente será viver sem a maleita da doença. E, portanto, a educação tem que fazer isso, e como disse bem, eu acho que evitar que voltemos a ter troicas no país e fazer com que o país de facto desenvolva economicamente também passa muito pela aposta que temos que fazer na educação e que objetivamente não parece estar-se a fazer da forma correta, porque ciclicamente caímos nestas crises profundas de quem não é capaz de se autossustentar, o que eu não acredito. O que eu fiquei muito chocado foi o anterior ministro ter recorrido aos exames de Cambridge para a avaliação dos textos de inglês. Isto deu uma nota quer de incompetência aos sistemas educativos, mas sobretudo de incompetência aos próprios professores, porque eram incapazes de avaliar aquilo que ministravam. Portanto, acho que isto é dar um sinal negativo para os próprios alunos, dizer que têm professores que não são capazes ou não são competentes para os avaliar. Não acha isso? Não estarei muito de acordo com essa análise. Em relação aos testes de inglês, considero que foi uma oportunidade, houve aí alguma confusão, foi uma oportunidade de dar de forma equitativa, de forma igual, àqueles que não podem pagar as escolas inglesas, de terem uma certificação idêntica, reconhecida pela entidade maior mundial, ao nível da língua inglesa, que é o Cambridge. Porque nós estamos a falar de escolas Cambridge, estamos a falar do Cambridge School, claro. que internacionalmente um diploma do Cambridge é reconhecido em qualquer lado, inclusivamente na China. E, portanto,
Isto era para as crianças e para as famílias que não podem pagar, atenção, 200 euros por mês, mais quase 200 euros pela certificação, tinham gratuitamente a formação. E depois o facto de estar cá o Campos a fazer a avaliação final, porque os professores ingleses continuavam a fazer a avaliação, apenas vinha para certificar. E a certificação, que foi o que criou muita confusão em muitas famílias, influenciadas também por alguma algum soundbite, alguma instrumentalização política da questão. Porque o certificado custava 20 e tal euros para quem pagava por inteiro e era gratuito para o escalão A e custava 50% para o escalão B. E, portanto, custava 1/10 do que custa lá fora. E que aqueles que podem pagar vão continuar a fazê-lo. Sim, sim. E, portanto, ainda ontem uma pessoa de uma escola pública me dizia, eu tive a sorte do meu filho poder ter o certificado, hoje, este ano, os alunos já não têm. Essa é, por exemplo, uma das medidas que eu não percebo porque é que este governo tomou. Um governo que é social, socialista, etc. Eu acho que não sei o que é que está por trás, também não conversei. Estou à espera para tentar perceber, mas espero que se retome essa situação por uma questão de equidade social, inclusivamente. Portanto, o que estamos aqui a falar é a possibilidade de todas as crianças terem uma certificação reconhecida internacionalmente. Não tem a ver com a incompetência ou competência do nosso sistema, porque era o nosso sistema que preparava as crianças. Acho que aí houve alguma... Aliás, na sua questão percebia-se isso. Houve aí alguma... má informação, alguma falta de percepção da importância deste sistema, talvez por falta de informação adequada e clara por parte do sistema. Mas nesse campo continuaremos a trabalhar para que todas as crianças possam ter essa oportunidade. Acho que isso é. Por acaso não tinha esse conhecimento. Reconheço a importância do certificado de avaliação da Cambridge, porque os meus 2 filhos têm e custam muito a pasta, custam muito dinheiro. No exame, um deles chumbou, não foi chumbar, fez o exame e depois tinha uma prova e não pôde ir, uma prova oral, e não pôde ir, teve que repetir o exame e a prova oral e ficou mais caro do que a prova inicial, porque eu andava a frequentar o Cambridge. Claro. Portanto, estas são questões que, por acaso, não tinha essa informação e agradeço até a informação e que os nossos ouvintes também fiquem esclarecidos sobre esta questão. Afinal de contas, nem todo o governo foi mal, não é? Está a fazer uma coisa boa. Não, nessa coisa eu acho que era uma boa medida. Daí. Eu acho que nós devemos... Posso discutir se deve ser obrigatório ou não, mas... Nós podemos pugnar para que o novo ministro... Sim, aliás, ele suspendeu o processo, portanto não acabou, suspendeu, e eu creio que estarão a estudar algo que me está a escapar, mas eu espero que seja para continuar, porque só o certificado nem sequer era obrigatório, quer dizer. E eu costumava muitas vezes dizer às famílias, não se preocupem com o primeiro certificado, aquele inicial, sim. O mais importante é o esforço. Agora, quando chegar a níveis mais avançados, façam um esforço, quem puder pagar, e o escalão A, inclusivamente, não pagava nada, o que até podia ser pernicioso, algumas famílias tinham acesso a ele, nem o levantaram. Portanto, eu acho que aqui, às vezes, a esmola também não ajuda e devemos responsabilizar também, ainda que à medida das capacidades e possibilidades financeiras de cada um. Uma das críticas, e agora evocando a Federação Nacional de Educação, uma das críticas que é comumente feita ao anterior processo de avaliação dos alunos é que, como a avaliação era feita em maio, não é? Portanto, só aquilo que selecionasse até finais de abril é que era estudado, digamos, e depois abandonaram por isso simplesmente o conhecimento que se transmitisse a partir de maio. Essa é uma das críticas. Este novo processo pode alterar este... Eu lembro quando era estudante, eu lembro, por exemplo, havia em matemática, em sétimo ano, havia a cadeira de trigonometria. Mas como o exame era feito antes, a trigonometria era para o técnico, não havia trigonometria para ninguém. E esse é o receio que eu falava um bocado, quer dizer, se for essa a ideia, a frição não contando para a nota, ninguém vai ligar nenhum. Eu costumo dizer ao meu filho, às vezes estamos a estudar, ele está não sei o quê, que chatice, mas porquê e tal. E depois eu já não vou lembrar disto. E eu costumo dizer muitas vezes, tu não estás a estudar para teres uma boa nota no teste. Estás enganado. Tu estás a estudar para saber. Para teres conhecimento. E por saberes é que terás uma boa nota no teste. São coisas diferentes.
E eu espero, sinceramente, que seja esta a cultura que a escola implemente nos meninos, que depois também ajudarão as próprias famílias a interiorizar esta cultura. O facto da prova ser a meio do ano, nós criticávamos porque não permitia avaliar todo o projeto que começava em setembro e terminava em junho, e portanto a prova era ali em maio. O que não quer dizer que não se desse importância ao trabalho que era feito a seguir. Mas obviamente que temos essa tendência portuguesa e tal, na gente sem rascas e tal, chique espertice, e até por aí podemos ser levados. Mas, admitindo essa crítica como verdadeira, eu espero que, em vez de criticarmos e ficarmos passivamente à espera que alguém mude alguma coisa, nós que estamos dentro do sistema, famílias e professores, e a Federação Nacional de Educação representa também professores além de assistentes operacionais, temos é que trabalhar para que, de facto, olhemos com outra perspectiva, com outra forma, com outra mentalidade, para a importância da avaliação que me dizia ao bocado. E, portanto, tem que ser no final do ciclo. Aliás, eu até entendo e estou de acordo com uma proposta que foi falada no Conselho Nacional de Educação, pela FENPROF, e eu até estou de acordo que, sendo uma prova de aferição, possa ser feita no início do ano letivo. Não faz sentido ser a meio, porque a meio do ano letivo ainda há coisas que estão a ser trabalhadas e cada escola tem o seu ritmo de trabalho diferente. Mas se for no início, para poder permitir durante o ano corrigir, percebendo o que é que possa ter falhado no ano anterior, portanto, não via mal nenhum nisso. A adaptação do próprio ensino, que se adaptação ao conhecimento que foi adquirido no ano atrasado. Todo o processo fica, portanto, esta avaliação tem que ser algo para que nós olharmos e dizemos assim, bom, há aqui qualquer coisa que falhou, tentar perceber as causas porque é que falhou, ou que não falhou, mas podia ter sido melhor, perceber as causas, para encontrarmos os tais processos, quer do lado de quem ensina, quer do lado de quem aprende, e melhorar esses processos, no sentido de obtermos melhores resultados no ano seguinte. Eu costumo dizer, com a prova da aferição, só faz sentido, e isso não tem acontecido. Se formos ler o relatório técnico do CNEP, percebemos que não tem acontecido, e daí eu interrogar, espero que isso não volte a continuar, pelo menos muito tempo, a repetir-se. O que tem que acontecer é que, havendo uma prova de aferição no segundo ano, havendo uma prova de aferição no quinto, havendo uma prova de aferição no oitavo, havendo uma prova de aferição no nono já é o exame, bom, o exame tem que ser visto de forma igual como a prova de aferição, mas é verdade que vai ter ali já uma componente de classificação. E entendemos que a certa altura possa ter que haver uma classificação. Teríamos que mudar muita coisa para que isso não fosse necessário. Bom, mas o que tem que acontecer, com 3 provas de aferição feitas antes, nós temos que conseguir muito próximo de 100% aquilo que é expectável para cada criança e para cada jovem. Isso é que é o sucesso. Ou seja, quando eles chegarem ao exame do nono ano, não podemos dizer, ei, eu estava à espera de não sei o quê e não consegui. Mas então as provas de aferição não serviram para corrigir nada. As provas de aferição fazem parte de um processo que depois tem no nono ano uma outra avaliação, que pelos vistos olhamos para ela com olhos diferentes, que nós temos que conseguir os objetivos. E portanto aquilo que eu tenho dito é, eu espero que haja um plano de trabalho, é assim que todas as organizações trabalham. Vamos estabelecer um plano, nesse plano são definidos objetivos, que haja esta monitorização pelo caminho, para que no fim os objetivos sejam atingidos. Quando nós percebermos que podemos estar longe de atingir esses objetivos, temos que fazer as correções necessárias do processo. É isto que faz, inclusivamente, o Governo com o Orçamento. Quando percebe que não vai cumprir, faz correções. E, portanto, nós temos que fazer isto. Se isto não for feito, vamos andar aí sim a fazer conta, e aí as preocupações que a FNE apontava para ser em maio, também continuam a ser válidas, ainda que seja em junho. Porque eu, em junho, vou ter que tirar conclusões, vou ter que tirar ilações daquilo que for a análise da prova que for feita da aferição, para que no ano seguinte eu possa começar, desde logo, a corrigir aquilo que tentei no final do ano anterior. Se eu começar este ano sem olhar minimamente para o passado, para aquilo que foi a análise do passado, bom, aí andamos enganados. Não, até porque é comum dizer-se que o exame da maneira tradicional como era feito era sobretudo para quem tivesse uma capacidade de memória muito elevada, não é? O encornaço era sempre... E passado o mês já não sabia nada. Não sabia nada, não é? Porque muitos podiam tirar... Não seriam todos, Sim, mas eles também não faziam um encornaço.
E assim adquiriam conhecimento ao longo do ano. Exatamente. Portanto, eram aferidos diariamente, digamos assim. E esse é que é algo que me parece que se quer alterar. É que haja essa tentativa de chegar ao mês final, ou no último mês, de um gajo estudar. Sim. Mas para isso é preciso criar, de facto, este tipo de trabalho e este tipo de responsabilidade, quer da escola, quer da família. Isto tem que ser criado. Também da família, como é que é muito importante. E, portanto, tem que haver essa responsabilidade. E eu tenho que me sentir responsável se, de facto, chegar ao 5º ano e na prova da aferição, os meus alunos, os meus filhos, não estão ao nível que era desejável quando ele fez uma prova da aferição no 2º. Ou seja, se ele faz uma prova da aferição no 2º ano e é expectável que no 2º ano já saiba juntar letras, já saiba fazer alguma soma simples, já saiba contar até 10, eu não posso negligenciar se isso não estiver a acontecer. Tenho que arranjar porquê que algumas crianças, se isso eventualmente acontecer, não atingiram. Pois, exatamente. Porquê que não atingiram aqueles objetivos? Descobrindo o porquê de não atingir os objetivos, porquê? Porque se calhar estão demasiado tempo fechados na sala, porque se calhar o método é muito expositivo, porque se calhar não é para aqui que eles estão, falta tal neurociência, provavelmente era através de outro tipo de método e de outro tipo de trabalho que ele ensinava a contar até 10. Por exemplo, no estudo do meio da história, eu costumo dizer, é muito difícil para os nossos jovens aprenderem a história de Dom Afonso Henriques e disso tudo. Nós podemos lá chegar, mas podemos começar, estamos em Gondomar, vamos começar aqui pela história de Gondomar. No outro dia ouvíamos ali a Dona Mafalda, daqui do agrupamento da Dona Mafalda, e outras histórias do Mosteiro e do Monte Cras. Vamos começar por esta história que lhes diz alguma coisa. É para saber o que é a história, não é? Exatamente. Despertar neles a curiosidade por saber o que é que se passou no dia de ontem, quando ele não era nascido. E esse gosto por saber, e quando ele perceber que isso até é interessante, então já vai querer saber também porque é que em Portugal aconteceu. A maneira como nós estudávamos era uma raça, absoluta. E uma das coisas que eu mais detestava na história, e isto para contar um bocado da história pessoal, era as datas. Tinha que saber a data em que começou a Guerra A e a data em que acabou a Guerra B. Ou com o reinado de Dom Afonso Henriques começou no dia tal. Exatamente. Portanto, isto era em Coronel. Exatamente. Porque eu, quer dizer, depois, só mais tarde, é que vinha saber o que era verdadeiramente história, mas já foi num patamar mais elevado. Portanto, este processo de aferição parece-me que ser um bom caminho. Agora depende muito das condições que ele vier a ser implementado, não é? E depois da forma como se evoluir nos resultados que se obtém a partir da aferição. Eu digo, nós estamos de acordo com o processo, independentemente do momento, acho que o timing não foi o mais correto. Devíamos dar tempo às pessoas para pensar e preparar-se, portanto seria no próximo ano, mas independentemente disso, parece-nos que o processo é válido. Agora, não podemos olhar para ele como não conta para a nota, começámos logo a ouvir isso e isso entristece. Não conta para a nota, portanto não se preocupe. Não pode ser assim. Então não estamos a levar isso com seriedade. E portanto vai depender mais do que a alteração legislativa. A mensagem correta. Mais do que a alteração legislativa, vai depender muito do empenho, da seriedade e do rigor que pusermos no terreno. E continuo a dizer, escolas e famílias. Agora, quer nas escolas há sempre quem seja mais negligente, como há famílias negligentes. Nós temos cerca de 20% de absentismo e de abandono, o que significa que temos cerca de 20% de famílias mais ou menos negligentes. Algumas podem não ser por negligência, pode ser por outra coisa. Sim, mas também haverá alguns que têm sucesso escolar e as famílias são negligentes. Exatamente, sim, também por aí. Mas pronto, esses aí, e eu conheço alguns, esses aí, têm um valor acrescido. Os meninos são de facto meninos especiais. São meninos muito especiais para terem em idades tão pequenininhas essa expectativa e essa percepção da importância do conhecimento. Mas, portanto, eu estava a dizer é que para aquelas que tenham menos capacidade, menos possibilidade, às vezes nem é negligência, não têm mesmo, precisam da escola para ajudar, querem que a escola ajude, obviamente que a escola é que está formada, é que está habilitada, capacitada, é a instituição por excelência, nobre para poder ajudar e, como eu dizia há bocado, para ser um fator de diminuição de desigualdades
e para ser, de facto, construtora de equidade social. E para isso precisamos de dar uma oportunidade a todos e que todos possam, no fim do seu percurso escolar, dizer: amei a minha escola, gostei da minha escola, gostei de lá andar, e pode ser um excelente aluno, pode ser um mediano aluno, mas gostou. E sente-se bem com o que aprendeu e sabe o caminho que há a seguir. Eu acho que uma escola consiga isto é uma verdadeira escola e só tem que se dar por feliz por trabalho. Não é que as escolas fisicamente hoje têm uma. Eu olho, quando vou ali à escola de Rio Tinto, à escola secundária, fico maravilhado com o espaço físico que é a escola. Portanto, agora nós temos que, para além daquela forma muito bonita, temos que dar o conteúdo. E o conteúdo é um saber que vai sair de lá, não é? Essa aqui é a parte central. Felizmente é o software, não é? Do hardware, temos um bom hardware. Não está tudo perfeito, mas conheço a realidade nacional e em Gondomar, aliás, isso vai se vendo pelas provas, mas em Gondomar, felizmente, mesmo ao nível dos profissionais de educação, as escolas estão a trabalhar bem e a esforçar-se, com muitas dificuldades, algumas. Talvez fosse necessário haver ainda mais envolvimento parental, de forma organizada, de cooperação, embora não esteja tudo bem. Há de facto muitos profissionais das escolas que cometem erros gravíssimos no relacionamento com as crianças e que são muitas vezes prejudiciais, mas isso é como em tudo. Mas temos de facto boas escolas, boas instalações, esta Rio Tinto, a de Gondomar, e mesmo outras que estão a precisar de algumas obras, mas que estão a conseguir trabalhar relativamente bem. Acho que o mais importante neste momento, mais do que as paredes e os equipamentos, que também são importantes, é de facto esta construção humana que se tem que fazer dentro da escola. O mais importante da escola é a construção humana. E que hoje tem que ser feito em conjunto com as próprias famílias, com todos os responsáveis, tem que ser feito em conjunto. Não é fácil, eu continuo a dizer que não é fácil, mas as pessoas têm que... Acho que vale a pena chegar ao fim do dia, ao fim da semana e dizer: eu dei o meu melhor e consegui hoje construir com estas crianças algo positivo. Acho que isso que é uma recompensa que felizmente vejo muitas vezes nos profissionais. Estão cansados, nós também estamos, fazemos isto em voluntariado, é muito cansativo, mas acredito que vale a pena. Acredito que vale a pena porque o país precisa disto e a humanidade precisa disto. Uma das críticas, e isto estamos quase a chegar ao fim do nosso programa, e portanto com esta matéria que vamos tentar terminar, uma das críticas que tem sido feita à forma como foi apresentada foi o Ministério não ter ouvido as partes envolvidas no sistema educativo. Não seria bom mandarmos uma mensagem de que estas coisas podem e devem ser trabalhadas em conjunto para não haver grandes sobressaltos e para que toda a gente esteja envolvida no processo, porque há necessidade de se envolver para haver uma certa descriptização, no sistema não ficar tão crispado, ficar muito descripado. Sim. E, portanto, toda a gente se envolver no processo. Não seria bom que o Sr. Ministro, que o Ministério também chamasse as partes para... Sim, seria. Eu devo dizer que a CONFAP, o Sr. Secretário de Estado, não propriamente para nos dar conhecimento deste novo modelo de avaliação, mas para nos dizer que haveria aqui algumas alterações e deixou-nos algumas ideias do que viria a acontecer. E, portanto, tiveram a preocupação de nos informar do que estava, sem nos dizer claramente como tiveram. Mas eu acho que de facto tem que haver mais essa abertura e essa transparência. Ainda ontem alguém alertava, não sou eu que estou a dizer, foi alguém que me dizia que não gostou de ouvir o Sr. Ministro dizer: eu ouço toda a gente, mas depois eu é que sei, eu é que mando. Isto, e sobretudo para quem está... A decisão partilhada é sempre uma muito melhor decisão. Eu admito que a decisão alguém tem que assumir a decisão final, mas temos que dialogar, até porque podemos estar a pensar decidir de forma errada, e ouvindo outros, a decisão provavelmente será a decisão certa, e no sentido daquilo que disse, é preciso arranjar envolvimento, arranjar aqui cumplicidades de todas as partes envolvidas, que não vale a pena ir contra ninguém. E por isso eu falava no entendimento, nomeadamente político, para que não haja depois quem queira mudar, num entendimento a médio e longo prazo. Eu acho que neste momento nós precisamos dessa confiança e desse compromisso, nós estamos disponíveis para isso, e portanto o Sr. Ministro ainda é um jovem, mais jovem do que nós,
esteve muito tempo fora do país, mas eu acredito que ele vai perceber que na educação, independentemente de todas as dificuldades táticas que existam neste momento para o Governo, na educação vai ser essencial conversarmos, porque, pelo que eu tenho visto, e a Confap tem procurado ser uma plataforma de entendimento entre vários parceiros, pelo que eu tenho visto, há muita base de entendimento naquilo que é essencial. Quer por parte das associações de diretores, quer por parte das federações de sindicatos, quer por parte das famílias, quer inclusivamente pelas associações de professores, nas várias áreas disciplinares, quer pela parte da hora de psicólogos. Obviamente todos têm algum interesse mais específico daquilo que é a sua função, mas no que é essencial há uma base de entendimento para aquilo que é preciso para a educação e para aquilo que é preciso, sobretudo, numa educação global e inclusiva, que é o que nós ainda temos muito que fazer, é a questão da integração de uma educação à medida e ajustada às necessidades de cada criança, para todas. Muito obrigado, o nosso tempo esgotou. Pensar política para a semana. Agradeço ao Jorge Muito obrigado. Ter estado aqui connosco, porque de facto a conversa com ele é sempre um prazer. Muito obrigado.